Vamos falar agora do Coritiba. O técnico Antônio Carlos Zago acredita que o Coritiba tem apresentado evolução desde que ele assumiu a equipe, apesar da sequência ruim de derrotas, né? São 13 jogos que o Coritiba não sabe o que é conseguir uma vitória. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. O técnico Antônio Carlos Zago completou um mês trabalhando no Coritiba ainda sem nenhuma vitória. Ele que chegou aqui à capital paranaense no dia 22 de abril, era um sábado, véspera da partida contra o Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como na sexta havia sido feriado, ele não pôde ter o nome publicado no BID da CBF e ficou num camarote do Couto Pereira durante a derrota por 3-0 que teve ali no banco de reservas o auxiliar do Zago, o Leonardo Galbis. Ele tinha chegado um pouquinho antes por uma questão logística e foi quem comandou a equipe, dando início a uma nova era após a saída do Antônio Oliveira. Na sequência, a estreia de fato do Zago foi na partida contra o Sport pela Copa do Brasil no Recife, derrota por 2-0 e eliminação na competição, e aí partidas em sequência pelo Brasileirão. O empate em casa por 1-1 com o São Paulo, derrota fora por 3-1 para o Bahia, mais um empate dentro do Couto Pereira 1-1 com o Vasco e as duas últimas derrotas de virada. 3-2 para o Atlético na Arena da Baixada, no Clássico, e 2-1 para o Atlético Mineiro no último sábado. Além desses dois jogos que o Coritiba perdeu de virada, nas partidas em casa anteriores também chegou a estar na frente, mas cedeu o empate ambas as vezes, tanto para o São Paulo como para o Vasco. O técnico Antônio Carlos Zago diz que essas dificuldades no início de trabalho são normais e tenta manter a serenidade em busca dessa primeira vitória. Eu me sinto pressionado desde o dia que eu cheguei aqui, até porque eu vim num momento difícil, né? Esse momento difícil não começou comigo no cargo, já foi antes. Então, a gente veio aqui tentando reverter toda essa situação, em cima de um trabalho novo, de uma maneira de pensar futebol nova em relação aos que estavam aqui. Então, cara, não tem... futebol não tem mágica, não tem segredo. É o tempo que vai fazer com que a equipe saia dessa situação ruim. Antônio Carlos Zago, que vai buscar a primeira vitória no comando do Coritiba no duelo de sábado, fora de casa com o Cuiabá do Antônio Oliveira, antecessor dele no Coritiba, que ao estrear pelo Dourado conseguiu uma vitória importante, 1-0 fora de casa sobre o Cruzeiro, na última segunda-feira. O Zago sabe que não vai contar pelo menos com dois jogadores que vinham sendo titulares. O atacante Zé Roberto, expulso contra o Atlético Mineiro, vai ter que cumprir suspensão, e o zagueiro Chancellor, que está na lista de atletas que passam a treinar de forma separada e vai deixar o clube agora na janela de julho. Além disso, tem atletas voltando do departamento médico, já treinando normalmente nesta semana, o goleiro Gabriel, que foi desfalque contra o Galo por causa de dores no joelho, o volante William Farias, que já vinha fora há mais tempo por causa de uma lesão muscular, e ainda a comissão técnica espera a avaliação no dia a dia do zagueiro Kusevich, ele que está fora também há mais tempo por causa de um problema muscular, e aí saberá se poderá contar ou não com ele para a viagem lá para o Mato Grosso. Osmar. Correto, muito obrigado então, o Nicolas França. Esperamos, torcida do Coritiba, todo mundo que eu encontro na rua está preocupada com a situação do Coritiba, esperando que o Coritiba possa vencer. Lembrando que o Cuiabá venceu o Cruzeiro na última rodada, será uma tarefa aí bem difícil também para o Coritiba esta rodada de final de semana.